Forte. Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem por aí? Quero compartilhar com você uma palavra. Vamos lá? 2 Crônicas 34. Hoje eu quero ensinar você, ajudar você a entender se você está buscando a Deus de maneira correta. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas, mas não está de maneira correta. A gente precisa compreender isso. 2 Crônicas 34. Isso, 2 Crônicas 34. Conseguiu achar, amados? Você sabe que às vezes a gente cai naquela de dizer mais ou menos assim: pastor, eu busco a Deus, pastor, eu oro, pastor, eu leio a Bíblia. Mas a questão não é você fazer tudo isso. A questão é: será que você está fazendo tudo isso de maneira correta? Porque tem gente que às vezes ora errado uma vida inteira. Ora errado uma vida inteira. Você tem noção do que é isso? E o fato dela orar, isso para ela já é o suficiente. Eu sou uma pessoa de oração, eu oro todos os dias. E se você está orando errado todos os dias? Você entende sim ou não, pessoal? Não, eu leio a minha Bíblia, eu tenho a minha comunhão com Deus. E se você está fazendo de maneira errada? Eu lembro, por exemplo, de uma igreja que eu passei, e eu lembro que quando eu comecei a explicar sobre o jejum, irmão, até os obreiros falaram assim: pastor, eu não fazia jejum desse jeito não. Para mim jejum era ficar sem comer sobre um determinado horário, e aí depois quando chegasse naquele horário a gente encerrava, pronto. Eu falei: mas jejum não é passar fome. Todo jejum requer consagração. Ou seja, a pessoa até jejuava, mas jejuava da maneira errada. Então tem muitas pessoas que estão até fazendo a coisa, mas estão fazendo de maneira errada. E esse é um grande problema. Isso atrasa demais a tua vida. E quando nós viemos à casa de Deus, o que a gente quer? A gente quer adiantar o nosso lado. A gente quer acelerar o processo. A gente quer ver Deus operar. Então se de repente eu tenho uma ideia errada, uma ideia equivocada, eu vou me amoldar, eu vou mudar a minha maneira de pensar e me encaixar da maneira certa. Tem gente muitas vezes fazendo a oração errada, como eu disse: Deus me cura, Deus me cure. E aí quando a gente vai para a Bíblia diz que Deus já te curou. Quer dizer, você fez a oração errada a vida inteira. Você até chora diante de Deus, as lágrimas são verdadeiras, a oração é sincera, porém está sendo feita de maneira errada. Mas aí a gente fica com aquele negócio: não, mas o importante é ser sincero. Aí não é só ser sincero, você tem que ser correto, você tem que entender a coisa direito e fazer da maneira correta. Deus não está olhando só o teu coração, Ele está vendo também o seu entendimento, está vendo a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele analisa isso também. Uma vida inteira na igreja, nunca aprendeu nada e continua orando errado. Vai chegar um momento que não acontece mais nada. É muito comum no começo da nossa caminhada, às vezes você orando errado, isso no início, as coisas darem certo. O que é isso, pastor? Isso é a graça de Deus. Mas como todo pai quer ver o filho crescer, quer ver o filho evoluir. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás. Agora me perdoe, eu não lembro mais o autor desse livro, mas na ocasião eu estava lendo, e eu não sei se era o Kenneth Hagin, se era o T.L. Osborne. Eu sei que a situação era a seguinte: o filho dele sempre acompanhava ele em todas as caravanas que ele fazia, as cruzadas, e o filho dele sempre viu Deus operar, via o pai orando e Deus fazendo coisas miraculosas. Certa vez o filho
foi acometido de uma enfermidade, uma bactéria no ouvido, e essa bactéria avançaria de acordo com a umidade. Ou seja, se ele tomasse banho, molhasse a cabeça, a umidade faria essa bactéria adentrar mais o ouvido até chegar no cérebro. Então, ou seja, a piscina esquece, nem pensar. E aí o que acontece? O filho, vendo o pai fazendo as orações pelos outros e vendo os outros sendo curados, o que o filho fez? Pai, ore por mim. E o pai orou. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E o filho perguntou: pai, por que o senhor orou pelos outros, as pessoas foram curadas, e comigo não está sendo da mesma forma? Ele falou: filho, eu não sei. Vamos orar a Deus, e Deus vai falar com a gente. E assim ele começou a orar, tanto o pai quanto o filho. E Deus falou com o pai, dizendo assim: eu espero mais do seu filho. Faz tempo que ele anda com você, ele vê como é que você prega, ele recebe os ensinamentos, ele vê como eu opero. Agora é a hora dele colocar a fé dele em prática, e não se escorar na sua. Eu quero ver a fé dele. E o pai orienta o filho: filho, Deus quer ver a tua fé. Faz tempo que você anda com o pai nas cruzadas, você vê que Deus opera, você sabe que Deus cura. Você tem que colocar sua fé em ação agora. Vamos, nós vamos se dobrar aqui diante do nosso Deus. Quem vai orar é você. Eu só vou ouvir e concordar com você. Você entendeu, meu filho? Sim, senhor, pai. Os dois se dobraram e o filho fez a oração. Uma oração espetacular, bem argumentada, bem pontuada, com muito entendimento, de acordo com tudo que ele já tinha ouvido das pregações que o pai havia feito, e também dos milagres que ele havia presenciado. E o pai ficou pasmo, vendo aquela oração bem colocada. E acabou a oração, amém, amém. Filho, agora vamos ficar firme. Logo em seguida, o que o filho faz? Vai tomar banho imediatamente. O pai: meu filho, o que você está fazendo? O que é isso? Você não pode ligar o chuveiro, tem que esquentar aqui a água na bacia. Você tem que tomar banho de caneca, não pode ser com chuveiro. E o filho gritou: pai, eu estou curado. Não acabei de orar? Eu estou curado. E a partir daquele dia, o filho não mais teve aquela bactéria. Quando foi feito o exame, a bactéria havia desaparecido completamente. O que é isso, pastor? Tem horas que Deus espera mais da gente. Às vezes você já está um tempo na igreja e está orando errado ainda, está com o entendimento errado ainda, e aí de repente a gente percebe a nossa vida travada e a gente não entende por quê, e a gente fica buscando razões. Deus, por quê? Por quê? Deus, por quê? Talvez porque a gente não cresceu, talvez porque a gente não evoluiu, ou talvez o que nós vamos estudar hoje, nós estamos tanto tempo na igreja e nunca fizemos a coisa de maneira correta. Apenas fizemos. Se é correto ou não, não importa, mas fizemos. E não é esse o X da questão. Não é essa a mentalidade cristã. Se é para me fazer, eu quero fazer de maneira correta aos olhos de Deus. Vamos para a palavra, você vai entender melhor. Capítulo 34, verso 1 diz assim, queridos: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Para um pouquinho, vamos entender aqui. Essa história aqui remete ao rei Josias.
A Bíblia Sagrada diz que ele muito novo, ele assume o posto de um rei, apenas com 8 anos de idade. A Bíblia Sagrada diz que passado mais 8 anos, é que ele começa a buscar a Deus. Ou seja, ele era apenas uma criança, quando ele está reinando. 8 anos depois, agora ele tendo 16 anos, ele começa a buscar a Deus. Ele começa a entender, cara, eu tenho que buscar, eu tenho que me envolver com Deus, eu tenho que aprender as coisas de Deus. Com 16 anos, ele atinou para isso. Ele percebeu que tinha que fazer isso. E a Bíblia Sagrada diz que 4 anos depois, do 10º ano, 4 anos depois, agora ele com 20 anos de idade, ele faz algo que mostra que alguém realmente buscou a Deus de verdade. Buscou de maneira correta. O que ele fez, pastor? Vamos ler de novo. Talvez esse detalhe passou desapercebido por você. Diz assim, ó, verso 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano, ou seja, 4 anos depois, agora 12 anos de reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. 4 anos depois, ele buscando a Deus, começou aos 16, 4 anos depois, ele tinha 20 anos de idade, ele buscando a Deus de maneira correta. O que ele fez? A Bíblia Sagrada diz que então ele decide santificar, purificar a cidade. E aí eu quero ensinar algo aqui para você. Toda pessoa que buscar a Deus de maneira correta, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter necessidade de se purificar. E o que significa purificar, pastor? Tirar a imundícia, tirar a coisa errada, tirar o que não presta. Isso é purificar, é tornar puro. Se eu já estou um tempo na igreja e eu não tenho essa intenção, eu não tenho isso no meu coração de arrancar da minha vida o que é imundo, então eu estou buscando de maneira errada. Esse é o sintoma. É assim que a gente percebe quem está buscando de maneira correta e quem buscou de maneira errada. Quem buscou de maneira errada, entrou na igreja mentindo, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja, ele continua mentindo. Ele não sentiu necessidade de se santificar, de arrancar da sua vida o que é imundo, o que é mal aos olhos do Senhor. Ele não sentiu necessidade de se santificar. Isso mostra que ele está dentro da igreja por estar, buscando, talvez só na religiosidade. Tem gente que é religiosa. O que é um religioso? É uma pessoa que ele repete os mesmos atos todos os dias, achando que isso o aproxima de Deus. Incrivelmente tem gente que consegue fazer a mesma oração todos os dias, com as mesmas palavras, tudo regradinho, bonitinho. Tem gente que, por incrível que pareça, quando vai ler a Bíblia, é só o Salmo 91. Só o Salmo 91, não tem outro salmo para a pessoa, é só o Salmo 91. Não, deixa eu ler aqui minha Bíblia hoje, Salmo 91, Salmo 23. Ela só lê esses salmos. Ela não sabe buscar, que nem diz o outro, garimpar na Bíblia, achar coisa nova da parte de Deus, ter entendimentos novos. Não sabe, é religioso. Ela acha que se deixar o salmo aberto, o Salmo 91 pronto, estou protegido. Eu vim também de uma família assim, onde eu acreditava que o Salmo 91 aberto dentro de casa era proteção. Quando a miséria chegava, a gente abria no Salmo 23, deixava abertinho lá, e a gente acreditava que isso traria bênçãos para a nossa vida. Talvez como você, aliás, como eu, você também pensou assim, foi criado assim. Mas aí a gente vai buscando a Deus, e a gente vai entendendo a coisa, e a coisa vai ficando diferente. Você fala, meu Deus, não é assim. Eu pensei que era assim. Pois bem, assim como eu. O Josias só passou a entender isso, a necessidade de se purificar, depois que ele buscou a Deus.
Até então, ele apenas 8 anos, assume o reinado, passou mais 8 anos, ele não tinha necessidade de querer tirar nada. Depois, quando ele busca a Deus 4 anos seguidos, Deus foi abrindo os olhos dele. E não é o que acontece com a gente? A gente vai vindo a Deus, vai buscando a Deus, vai vindo para a igreja, vai lendo a Bíblia, parece que os nossos olhos vão se abrindo, você vai entendendo a coisa, você fala, meu Deus, por que eu faço um negócio desse? Eu não estou acreditando que eu fiz um negócio desse. Misericórdia, Jesus. Irmão, tem coisas que eu olho para trás, eu falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça para agir dessa forma? Tem coisas que eu me questiono, tem coisas que eu me envergonho, tem coisas que eu fazia no passado, eu falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça para fazer um negócio desse, meu Pai? Mas por que hoje eu entendo isso? Porque buscando a Deus, os olhos se abrem e eu percebi a necessidade. Tenho que me purificar, tenho que tirar a imundícia, tenho que parar de mentir, tenho que limpar meu coração da mágoa, do ressentimento, tenho que fazer isso. Eu comecei a sentir necessidade. Essas amizades aqui não estão me dando certo, não. Vou me afastar dessas pessoas. Quando eu estou com eles, até palavrão eu falo. E eu vou para a igreja, todo santo dia estou na igreja. Mas daqui a pouco, quando me junto com certas pessoas, até boca suja eu tenho. E eu me envergonho disso. Então, se eu não sentir necessidade de mudar, é sinal que eu estou buscando a Deus de maneira errada. Eu me tornei apenas um religioso, no meio do cristianismo, se tornando um religioso. Então hoje é dia de você analisar a sua vida e perceber, meu Deus, será que eu estou que nem Josias? E aí vale um comentário interessante. Você vai ver outros reis antes do rei Josias assumindo o reinado, e você não vê nenhum deles fazendo isso que ele fez, tirar os altos. O que era isso? Era como se fosse colocasse uma imagem de escultura num lugar mais alto para ser reverenciado. Idolatria. Haviam bosques aqui onde as pessoas iam lá oferecer as suas oferendas. A Bíblia Sagrada aponta mais aqui imagens de escultura e de fundição, que o próprio povo criava as imagens e falava, esse aqui é os nossos deuses, vamos adorá-lo. E se você ler os outros reis antes dele, você vai ver que os outros reis até fizeram o que é certo aos olhos do Senhor, mas não arrancaram isso que ele arrancou. De repente você vem até para a igreja, mas não arrancou da sua vida certas coisas. Tem certas coisas que você não tirou. Você só vai tirar se você realmente buscar a Deus. E ali naquela busca, Deus abre a tua mente, o teu entendimento, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não era para mim se tornar uma esposa melhor, não era para mim se tornar um esposo melhor, parece que eu estou pior. Não era para mim ser um pai melhor para o meu filho, para minha filha, mas parece que eu piorei, parece que eu estou estressado. Agora parece que eu virei a cabeça. O que está acontecendo? Você está conseguindo compreender, sim ou não? Certas coisas você não está tirando da sua vida, porque não está buscando a Deus de maneira certa. Josias se purificou, ele arrancou do reino. Não quero isso no reino, isso aqui atrapalha, Deus não gosta, não vamos fazer isso. Se queremos Deus do nosso lado, vamos andar de acordo com o que Ele gosta, com o que Ele aprova. E um outro detalhe, a Bíblia Sagrada diz que ele buscou a Deus. O que é buscar a Deus? Será que buscar a Deus é só orar? Será que é só orar? Não, eu oro, eu busco a Deus. Não. Buscar a Deus é você querer entender a vontade dEle, a opinião de Deus, o pensamento de Deus para a sua vida. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus não é pedir uma bênção, querido. Não estou buscando a Deus, pastor. Todo dia eu estou lá pedindo. Não, você não entendeu. Isso é uma petição. Buscar a Deus é outra coisa. A busca vem de um coração que quer se alinhar com Deus, de alguém que quer saber se está andando de maneira correta ou não. E de acordo com aquilo que Deus vai falando, a pessoa, opa, peraí, estou errado, deixa eu me alinhar aqui. Esse é o coração que busca. O que você está confundindo com o coração que pede. Eu quero uma bênção, quero que Deus abra a porta, quero que Deus abençoe minha família. Esse é o coração que pede.
Mas o coração que busca, ele quer estar alinhado com a vontade de Deus. Você entende isso? Ele não quer fazer nada que desagrade a Deus. Esse é o coração que busca. Você tem que entender isso. Agora eu pergunto para você, e aí? Você veio aqui pedir ou você vai buscar a Deus? Não responda para mim não. O que você tem feito é uma busca ou é uma petição? Pastor, olhando assim, agora eu estou percebendo. Eu acho que eu sou uma pessoa que pede. Não sou aquela pessoa que busca, que fala: Jesus, me mostra onde eu estou errado. O que eu tenho que mudar, Jesus? Tem tanta coisa que eu quero que o Senhor faça na minha vida, mas percebo que eu tenho que mudar muita coisa também. Me ajuda aqui, Senhor. Me mostra onde eu tenho que mudar. E ao mesmo passo que você faz essa oração, quando você vai para a Bíblia, Deus já começa a revelar as coisas. E você fala: meu Deus, eu não estou agindo dessa forma aqui. Eu estou lendo essa passagem na Bíblia, eu passo longe disso. Isso aqui eu não faço, isso aqui eu não vivo. E aí você começa a perceber: eu tenho que me alinhar. O Deus que ouve você orando é o Deus que revela a palavra para você, porque Ele conhece o nosso coração. Você está entendendo, Senhor? Isso é libertação, querido. O diabo está enganando muitas pessoas, achando que libertação é só expulsar o demônio. Não adianta expulsar o demônio se você não buscar a Deus. Buscar, não pedir, fazer petições a Deus. Isso não é buscar o Senhor. Mais uma vez eu ressalto: buscar a Deus é estar alinhado com a vontade de Deus. Se você não faz isso, você está fora. Não está alinhado. Pastor, mas tudo que eu peço Deus me dá. Pois é. Só que a Bíblia também fala: você ganhou o mundo inteiro e vai perder a alma. Então não fique baseando a tua salvação pela quantidade de bênçãos que tu tem para contar, não, querido. Porque a bênção a gente alcança pela fé. É pela fé que a gente alcança. Tem gente lá fora que não vem à igreja, mas alcança a bênção também. E aí, como é que faz? Mas o que a gente está querendo é mais do que uma bênção, querido. Nós queremos a salvação. Nós queremos uma vida com Deus. Um dia Ele vai vir buscar a igreja dele e nós queremos estar preparados para subir com Ele. Nós temos visto que está se cumprindo, irmão. Cada dia que passa a gente está vendo, está se cumprindo, está perto a volta do nosso Senhor. E Ele vai vir buscar a igreja dele. E qualquer pessoa que tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual percebe isso. Ele vai vir buscar a igreja dele. A igreja dele não é aquela que tem um monte de bênção para contar. A igreja dele é aquela que o buscou, que alinhou sua vida ao coração dele, que quis entender a mentalidade de Deus, o entendimento de Deus, a visão de Deus para todas as coisas. E quando entendeu, falou: meu Deus, é assim? Pois então é assim que eu vou viver. É dessa forma? Pois assim eu vou fazer. A Bíblia Sagrada diz que ele fez desse jeito. Não existe outra possibilidade. Só vai se purificar quem buscou. Só vai limpar a sua vida quem buscar. Quem não busca não sente vontade de mudar. É por isso que está sempre querendo ter razão em tudo. A pessoa tem dificuldade de reconhecer que está errado, porque não busca, só pede. Deus abençoa, Deus abre a porta, Deus é isso, Deus é aquilo outro. E quando está errado e tem que ser tratado, não aceita. Isso é um grande erro que a gente tem cometido. A Bíblia Sagrada diz, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele reduziu a pó. Ele acabou com tudo para não sobrar nada. Cada imagem de escultura, cada bosque, cada alto, ele arrebentou com tudo. E falou: estraçalha tudo, esmiuça tudo, não é para sobrar nada. Ou seja, se Deus abomina, isso aqui não pode nem existir. É a mesma coisa, às vezes um sentimento de inveja dentro do coração do crente. Se você buscar Deus, Deus mostra para você: para você é invejoso, você quer tudo que o outro tem. Pare com isso. Tem cristão que é desse jeito: vê o outro tendo, eu quero também. Vê o outro vendendo alguma coisa, eu vou vender também. Você nem tem um chamado para vender aquilo, mas quer fazer porque o outro faz, porque o outro está ganhando dinheiro, não, eu quero ganhar também. Pare com isso. Busca a Deus e Ele te mostra o que você tem que fazer.
Você não precisa imitar os outros, não. Deus te mostra o que você tem que fazer. Agora é lógico, se o teu talento é igual ao daquele irmão, Deus tem bênção para ele e tem bênção para você também. Deu para entender? Para ele e para você. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Olha para a sua vida hoje. Hoje é dia da gente fazer aquele retrospecto. Deus, como é que eu estou? Eu estou evoluindo? Eu estou realmente querendo arrancar da minha vida o que não presta? Será que eu não me tornei uma pessoa que só pede as coisas para Deus? E acho que isso é buscar a Deus? Hoje é dia de você fazer um retrospecto. Hoje é dia de você olhar para dentro de você e perceber: Deus, eu estou buscando de maneira correta? Eu realmente cheguei nesse patamar onde tudo que é imundo eu quero arrancar da minha vida? Ou eu já sou uma pessoa tolerante? Eu não ligo de ter malandragem dentro de mim. Tem gente que é malandro. Tem cristão que é malandro. Ele quer ser malandro. Não, porque o mundo é dos espertos. Tá, vacilou, eu tô dentro. Ei, peraí. Você é um cristão, irmão. Nós não temos esse tipo de comportamento, não. De querer passar a perna no um, passar a perna no outro. Bobeou, dançou. Que isso? Nós não somos assim. Se buscar um pouquinho a Deus, você vai ver que Deus já vai mostrar para você esse sentimento bem aí. Não procede, não. O meu povo não tem esse sentimento. Não é para ter. Você consegue entender isso ou não? Vamos orar. Vamos fazer um retrospecto. E se de repente você percebe que você está desalinhado, isso não é o fim. Pede para Deus te ajudar. Deus, parece que eu parei no tempo. Me tornei tolerante a muita coisa errada. Aceitei muita coisa errada. Hoje eu já estou mais, como posso dizer, mais relax. Não, pastor, estou relaxado. É assim mesmo, o mundo está todo bagunçado, pastor. Aí eu quero que seja certo. Não vai dar certo não, pastor. Quando você começa a tolerar certas coisas, isso mostra claramente que você não está buscando a Deus de maneira correta. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 1:9? Amastes a justiça, aborrecestes, ou dependendo da tradução, odiastes a iniquidade, o pecado. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. Ou seja, se eu realmente amar a justiça, o que acontece com quem ama a justiça? Automaticamente eu vou odiar o que é errado. Aqui não é uma competição de quem é mais santo do que o outro, de nós queremos ser melhores do que as pessoas lá fora que não conhecem a Deus. Não é uma competição. Mas quando a gente começa a amar a justiça de Deus, dentro da gente a gente começa a falar: eu não quero saber de coisa errada, não. Eu não quero saber. Se tem gente que quer se envolver com coisa errada, o problema é deles. Eu não quero. Isso é sinal que a justiça está entrando em você. Deus está te alcançando, está te moldando. Por isso você tem a necessidade de se purificar como Josias. Hoje nós vamos orar. E se você sentir necessidade de se purificar, aqui é o dia. É hora de dizer: meu Deus, eu não aceito esse pensamento negativo. Tanto tempo na igreja, por que esse pensamento negativo ainda existe? Por que eu tolero isso? Por que eu aceito isso? Por que eu aceito ser uma pessoa medrosa? Não era para me se tornar uma pessoa medrosa. Era para me ser mais ousado. Você não vê Davi? O gigante quase 3 metros de altura, e Davi menininho, pequeno, mas uma ousadia monstra. O menino não tinha medo de nada, nem de ninguém. O Espírito de Deus estava sobre ele. E a gente diz que o Espírito de Deus está sobre nós e a gente é medroso. Mas a gente vai tolerando essas coisas. A gente não sentiu necessidade de expulsar isso da gente. A gente vai aceitando. A primeira carta de Timóteo diz: Deus não nos deu espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, de fortaleza, de moderação. É o que está escrito. Então a gente precisa começar a falar: meu Deus, realmente parece que eu parei no tempo. Eu não evoluí. Eu não cresci como deveria. Está na hora de eu me purificar.
Eu vou buscar a Deus e Deus vai mostrar tudo que eu tenho que arrancar da minha vida. E assim eu vou crescer na bênção de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele reinou 31 anos. Um reinado debaixo da bênção de Deus. 31 anos. Começou cedo, com 8 aninhos de idade, o moleque já estava lá, assumindo o posto de um rei. E reinou bastante. Então está na hora da gente falar: meu Deus, eu quero governar, quero reinar, quero estar por cima, mas com a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Se põe de pé. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos concede hoje. Obrigado, Espírito Santo, por abrir a nossa mente, nos fazer entender que buscar não é só ficar orando, não. Buscar a Deus é se alinhar com a vontade do Pai. Muitos confundiram buscar a Deus com pedir algo para Deus, mas hoje aqui ficou claro isso. A nossa visão precisa mudar. E se nós fizermos como Josias, se nós buscarmos o Senhor, logo, muito em breve, nós sentiremos necessidade de se purificar, de se limpar, de arrancar a imundícia, de arrancar aquilo que é errado, de arrancar da nossa vida aquilo que não vem de Deus. Meu Deus, existem pessoas hoje aqui, meu Pai, que já não sentem mais essa vontade de arrancar o que é errado, não. Pelo contrário, essa pessoa se tornou maleável. Essa pessoa infelizmente se tornou uma pessoa que aceita as coisas erradas. Ela já não vê o errado como errado, não. Ela já começou a aceitar isso dentro dela, já está achando normal. É o sinal que ela está buscando a Deus de maneira errada, ou de repente deixou de buscar. E por isso, infelizmente, esse sentimento de aceitação, de tolerância com aquilo que é errado, começou a permear o coração desta pessoa. Mas tem gente hoje aqui orando, dizendo: Deus, eu estou desse jeito mesmo. Eu já estou tolerando as coisas erradas, já estou aceitando as coisas erradas, mas eu não quero mais aceitar Jesus. Eu quero buscar o Senhor como Josias, e quero que o Senhor me dê a capacidade de arrancar da minha vida o que é errado. Eu quero sentir a necessidade de purificar a minha vida. Eu quero sentir necessidade de abandonar certos lugares, de ter um olhar mundano. Eu quero ter necessidade de tirar isso da minha vida, de arrancar esses pensamentos de morte, de suicídio, esses pensamentos negativos, pessimistas. Meu Deus, tem gente orando dizendo: Deus, eu não aceito a depressão. Esses pensamentos que vêm, essa vontade de querer só ficar largado, só de querer ficar no escuro, de não querer se levantar na vida, já era para me ter repreendido isso. Mas se eu não buscar Deus, eu vou aceitando essas coisas. Deus não me deu um espírito de medo e de temor. Deus não me fez para ficar trancado num quarto sem querer viver. Ai, Espírito Santo, então vem sobre a tua igreja. E eu oro em nome de Jesus para que, à medida que o teu povo te buscar, o Senhor vá abrindo os olhos dessas pessoas. À medida que esse povo te buscar, que o Senhor possa, meu Pai, abrir a mente desse povo, e que eles possam expurgar, lançar fora tudo aquilo que não vem de ti. Que eles possam identificar num pensamento, numa ação, a obra do diabo, e ali eles possam rejeitar isso, dizendo: eu não aceito, eu quero ficar puro. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que é puro, se purifique ainda. Aquele que é limpo, se limpe ainda. Eu quero me limpar ainda. Eu quero continuar me limpando. Eu quero continuar me limpando.
Essa necessidade de estar limpo só vem quando nós buscamos a Deus. Essa necessidade de querer mudar só vem quando nós buscamos a Deus. Se não buscarmos, não haverá esse desejo. Ah, Jesus, então venho sobre o teu povo. Tem gente orando aqui hoje dizendo: me ajuda, Senhor, me ajuda e me perdoe por tantas coisas que eu tenho feito. Me perdoe por buscar o Senhor de maneira errada. Me ajuda a buscar da maneira correta. Buscar o Senhor é se alinhar com a vontade de Deus. Crê-me, ó Deus, crê-me, ó Deus, um coração suas mãos aos céus. Espírito Santo, nos ajude
a ser cristãos melhores. Nos ajude a buscar o Senhor de maneira correta, para que assim possamos rejeitar as obras das trevas. Nos ajude, Espírito de Deus, porque não aceitamos a obra do diabo na nossa vida, e portanto queremos levantar a nossa voz aqui contra toda ação do inferno. E onde houver um demônio, uma obra de Satanás, aonde houver uma ação maligna, uma seta do inferno, quer seja um pensamento, quer seja, meu Pai, um desânimo que foi plantado no coração desta pessoa, um pensamento negativo, uma irritação que começou a ter lugar no coração desta pessoa, ao ponto dela descontar em pessoas que não tem nada a ver. É um estresse que o diabo foi colocando na vida desta pessoa, é uma impaciência, mas nós repreendemos agora. É hora de rejeitar, querido, é hora de rejeitar essa doença, é hora de rejeitar a depressão, é hora de rejeitar a mentira, é hora de expurgar, é hora de mandar embora. Comece a levantar a sua voz agora, comece a orar agora, comece a dizer: Deus, eu não aceito isso aqui não, isso aqui é obra do diabo, isso aqui não é Deus não, isso aqui é o diabo, e por isso eu repreendo agora, por isso eu paraliso agora esse pensamento, essa obra satânica. Eu sinto que tem algo do mal sobre a minha vida tentando me travar, pastor. Então é hora de repreender, querido. É hora de usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é para mim, mas o nome de Jesus é para você. O nome de Jesus funciona comigo e funciona com você. Se você usar o nome de Jesus, esse demônio sai, esta obra cai por terra, essa maldição, esse pensamento, essa vontade de desistir cai por terra. Essa vontade de desistir é o diabo, hein? Essa vontade de desistir é o diabo, irmão. Repreenda agora, paralise agora, rejeite agora. É hora de ser purificado, é hora de mandar embora a imundícia, o pensamento, toda obra de Satanás. Sim, essa enfermidade, manda embora agora. Repreenda agora essa raiva, esse ódio, esse estresse, toda obra de Satanás, toda força contrária, toda obra de Satanás, o trabalho que foi feito na encruzilhada com o nome desta pessoa, essa pessoa que sente que tem algo do mal, estamos quebrando agora essa obra, estamos desfazendo agora essas obras, estamos ordenando agora toda espécie de mal, toda espécie de maldição, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Respire fundo, querido. Respire fundo. É hora de aprender com os seus erros e não cometer novamente. Sabemos que isso não é fácil, mas é muito mais complicado continuar no erro, porque isso trava a sua vida. Isso impede Deus de operar, querido. Então nos ajuda, Espírito de Deus. Traz paz sobre esse coração, traz a força para aquele que está desanimado. Seja a força do teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Seja o ânimo da sua igreja, seja a visão do teu povo. Eu te peço. Nós queremos aprender com os nossos erros. Declare isso em nome de Jesus. Eu quero aprender com os meus erros. Eu quero aprender com os meus erros, não mais cometê-los, e não mais cometer. Eu sei que não vai ser fácil, igreja. Eu sei
Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo a tua bênção sobre a minha vida. Diga: obrigado, Senhor. E vamos aplaudir a Ele bem forte, queridos. Aleluia.